Olá, tudo bem? Estamos aqui com o pastor Costa e Silva. A gente vai fazer algumas perguntas sobre um tema bem polêmico e eu vou pedir para que ele se apresente um pouco aqui para a gente, para que possamos conhecer sobre ele, tá bem? Eu sou pastor Costa, formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e fui consagrado na Igreja Batista de Ipiranga, em São Paulo. Fui pastor em Santa Catarina e pastor aqui no Maranhão e Piauí também. Estamos hoje de volta aqui para Timóteo, pastoreando a Igreja Batista Nova Vida aqui na Reserva das Flores. E estamos aqui. Quero saber a primeira pergunta que você quer fazer aí. Perfeito, pastor Costa e Silva. Vamos lá para a primeira pergunta, tá bem? Bem, por que há tantas críticas contra o pastorado feminino e seria contra a Bíblia mulheres sendo líderes pastorais? Biblicamente não existe em lugar nenhum na Bíblia proibição, algum mandamento contra a mulher pastoreando, ou a mulher ser diaconisa, ou ser profetisa, ou qualquer outro ministério. Não tem na Bíblia isso. Entendeu? Não existe. O que existe é falta de conhecimento só da palavra de Deus. Uma pequena leitura, saber os personagens que está dentro daquele livro ali ou daquela carta. O que existe de mais contra é sobre o carta de 1 Coríntios e Timóteo, a primeira de Timóteo, que ela é uma proibição para mulheres ficarem caladas, né, no templo, na igreja lá de Corinto. Mas tem que saber que tipo de mulheres tinha que ficar calada lá na igreja, entendeu? Porque o próprio Paulo, ele também fala na carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, né, de 4 em diante, ele diz assim, ó, o varão que ora e profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. A mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Então, automaticamente, o ministério do homem é o mesmo da mulher. Entendeu? O reino de Deus, ele é formado por servos e servas. Não tem uma distinção de sexo. Entendeu? Capítulo 2 de Atos, e versículo 18, o Senhor diz, eu vou derramar o meu espírito sobre meus servos e minhas servas e profetizarão. Então, não tem na palavra de Deus uma proibição para a mulher não profetizar, não ensinar, não pastorear, entendeu? Não ser uma diaconisa. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Existe esse grupo de mulheres judias, né, que vieram da sinagoga dos judeus, e lá em Corinto, e entraram na igreja de Cristo lá em Corinto, e com ostentação e muitas outras coisas. E Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, lá, ele diz assim, ó, vocês mulheres fiquem caladas na igreja de conformidade com a lei, como manda a lei. Então era a lei judaica, era a lei de Moisés, entendeu? Da hierarquia judaica. Então não tem nada a ver com mulheres de Deus. Essas mulheres não eram convertidas. Então dos tais que elas continuaram dando trabalho dentro da igreja de Corinto. Timóteo, nessa época, era pastor lá na igreja. No capítulo 4 em diante, você vai ver Timóteo lá na igreja. E Paulo fala na própria epístola, na primeira epístola, capítulo 16, dizendo para não desprezar Timóteo, mas era um jovem e era desprezado por esse grupo. Então, o que acontece? Paulo manda uma carta para Timóteo, lá que é a primeira carta. E aí, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz, Timóteo, manda essas mulheres calarem, ficarem em silêncio dentro da igreja. Sou eu que estou dando essa ordem. Então já era Paulo que estava dando a ordem. Elas não obedeceram a lei, agora era Paulo que estava dando a ordem para esse grupo de mulheres ali. Não eram mulheres de Deus, né? Mulheres convertidas. Se fosse convertida, não tinha problema nenhum. Eu não vejo na palavra de Deus em lugar nenhum proibição para uma mulher, né, ser pastora, né, ser uma mestra lá para ensinar a palavra de Deus, pregar em qualquer lugar. Então eu não vejo na Bíblia em lugar nenhum. Eu vejo servos e servas do Senhor. E como Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é formada por homens e mulheres. Então, se Cristo é o cabeça dessa igreja, ele escolhe a quem ele quiser
para o ministério que ele quiser, que é a igreja dele. Entendeu? A igreja dele. Então não tem proibição na Bíblia. Eu não encontro. Na Bíblia eu não encontro proibição para a mulher ser pastora, entendeu? Ser diaconisa. Não existe isso na Bíblia. Não é na palavra de Deus. Eu queria que alguém me mostrasse. Eu não conheço. O quê? Perfeito. E quando a esposa é pastora e o marido é apenas um membro da igreja local, onde ele é líder, isso não contradiz a hierarquia matrimonial, considerando que a Bíblia ensina que o marido é o cabeça da mulher? Olha, ser pastor não é ser dono do rebanho. Ser pastor não é ter autoridade sobre o rebanho. Ele é simplesmente um guia espiritual. Ele é um modelo espiritual. Pedro fala isso na sua primeira carta, capítulo 5. Então, o pastor tem que ser modelo, tem que ser um exemplo, né, de vida cristã para o rebanho. E não pode ter ganância também. Ele não pode pastorear por ser autoridade, querer ser autoridade, e não pode também pastorear por ganância, né, financeira. Ele é só simplesmente para ser um modelo. Como a igreja de Cristo ela é composta de sacerdócios reais, que somos nós, os cristãos, então qualquer membro da igreja, sendo um sacerdote real, pode ser pastor ou pode ser pastora. Se der exemplo, entendeu? De vida cristã, se tiver amor, tiver sabedoria, estiver revestido do Espírito Santo de Deus, então ele pode ser um pastor também. Qualquer um pode ser pastor. Então depende da pessoa estar à disposição do Espírito de Deus. Então eu não vejo aí, como se diz, a mulher está acima do homem na igreja. Ela está só gerenciando o rebanho do Senhor. Gerenciando ali. Vamos supor que o pastor, que o membro da igreja, que é esposo dessa pastora, seja um diácono e ela é a pastora. Mas isso aí é só na administração eclesiástica da igreja. Não tem nada a ver com a hierarquia social. O homem é o cabeça da mulher no sentido social, não é espiritual. Entendeu, querido? É social. Por quê? Porque a mulher, preste atenção nisso aqui, a mulher, ela conhece a mente do seu marido. Ela conhece a mente do seu marido. Ela faz os gostos dele. Entendeu? Então, quando chega em casa, não tem uma pastora ali não tem um diácono ali não tem uma mulher, uma esposa e tem um esposo ali. Entendeu? Então, não tem nada a ver com a parte espiritual. Isso aqui é hierarquia social. Hierarquia social. É a mesma coisa de uma capitã, né, lá no exército, no mundo militar, e o marido sendo um sargento. Chegando em casa, o marido tira a sua fadinha de sargento, bota ali, ela de capitã, bota ali, de lado, e ela vai perguntar para ele: querido, o que é que você gostaria de jantar? Você quer seu prato predileto? Eu faço para você. Então, tudo bem, olha, teu banho já está pronto, tua toalha está lá, no banheiro. Então, ela já faz o papel de mulher ali. O que é que ele faz como papel de homem? Vai no jardim, em algum lugar, pega uma flor, leva para ela, e diz para ela: olha, você é a flor mais importante da minha vida, você é a minha vida, entendeu? Então, isso aí é que é hierarquia social. A mulher respeita ele como marido, entendeu? E ele respeita ela como esposa. Não tem nada a ver com a questão de igreja, não é? No sentido de eclesiasticamente falando. Não tem nada a ver. A mulher não é dona dele lá, a pastora não é dona dele, a pastora não manda nele. A pastora está aí só para administrar o rebanho do Senhor. Então não existe, biblicamente, proibição nisso aí. Não pode confundir uma coisa com a outra, entendeu? Porque o cabeça da igreja ali é Cristo. É Cristo que é o cabeça da igreja. Então está ela debaixo da autoridade de Cristo, está ele debaixo da autoridade de Cristo, toda a igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Entendeu? Então não existe uma hierarquia ali, no sentido de poder, no sentido de cabeça. Não existe no reino de Deus isso aí não. Cabeça da igreja é Cristo. E acabou. Então ele determina cada um para um ministério tal, ministério ali, ministério acolá, conforme o vaso esteja à disposição. É só isso. Entendeu? Pastor Costa Silva, e qual é o seu conselho para as mulheres que são dedicadas à obra de Deus e que hoje desejam o ministério pastoral? O meu conselho é o seguinte: se ela aspira a episcopado, não por ganância, não por vaidade, mas para servir o reino de Deus, entendeu? Ela deve correr atrás e
pedir realmente que Deus use ela grandemente no reino dele. Então, eu aconselho que nenhuma mulher fique intimidada, porque algum teólogo fala isso, fala aquilo, entendeu? Porque, biblicamente, querido, não tem, em lugar nenhum, base bíblica para proibir mulheres de Deus ser pastora, entendeu? Ser presbítera, ser diaconisa, ser profetisa. Não existe na Bíblia. Não tem base bíblica, entendeu? Cristo, ele deixou a igreja dele realmente como corpo. A igreja dele é um corpo. E todas as liturgias do passado ou do presente, em Cristo não valem. Nem a liturgia de Moisés, nada vale. Cristo aboliu tudo isso aí. Em 2 Coríntios é muito claro ali no começo de 2 Coríntios ali. Entendeu? O Senhor aboliu. Então, quem manda é o Espírito de Deus. E o vaso que está à disposição, né, de ser usado por ele. Então, eu aconselho as mulheres do Senhor Jesus, as mulheres de Deus, servas dele, que estão cada dia se dedicando mais à obra dele, que não se intimide. Continue na busca para fazer o trabalho de Deus melhor. Porque, na realidade, a mulher faz melhor do que o homem, quando é com respeito a administrar, entendeu? Ao rebanho do Senhor. Porque ela tem já de praxe, né, de primazia, administrar a sua casa. Né? Então, quando ela administra bem a sua casa, então ela também administra, né, o rebanho do Senhor, a casa do Senhor, administra bem. Eu observo na nossa igreja aí, grupo de homens, totalmente diferente do grupo de mulher, faz as reuniões, são relaxados, as mulheres não, tudo organizadinho, tudo bem feito, que dá gosto, né? Então, eu aconselho você, mulher de Deus, busca episcopado, se você deseja, e faça a obra do Senhor sem temer ninguém. Porque o Senhor quer simplesmente te usar grandemente no reino dele. Amém?